Os ataques de Houthis a navios comerciais no Mar Vermelho são mais um capítulo da grande crise que atinge o transporte marítimo de mercadorias. O tráfego diminuiu 22% no mês, o que poderá agravar os preços a longo prazo. Já vai deixando o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e descubra as principais tendências do mercado brasileiro. Não perde tempo, vem para o Trend Squad. Desde a pandemia, diferentes episódios abalaram o funcionamento do comércio feito por navio. Por isso, ainda há vários fatores que podem manter os preços em um nível alto a longo prazo, formando uma espécie de rachadura na economia mundial, além das persistentes perturbações na cadeia de abastecimento e a transição das empresas para as energias verdes. Tudo isso é inflacionário e não vai desaparecer tão cedo. Gosta do canal e gosta das análises? Então contribua com o canal com satoshis via rede Lightning. Você pode ler o QR Code ou o link que está aqui na descrição. O Ibovespa sobe 0,36, o principal suporte é de Petrobras, com a alta do petróleo subindo 1,77. Foco do dia também, a decisão de juros na zona do euro, não mexeu nos juros, mantém os 4%, e PIB americano veio acima do esperado. Liquidez menor, um feriado também em São Paulo, né? Aniversário de São Paulo. Aqui o Ibovespa voltou a se aproximar dos 129, zona de reversão 129.500 pontos, né? Foi o principal suporte anteriormente aqui desse ombro, cabeça-ombro que o Ibovespa formou, só aqui em cima que vai confirmar. Já ontem, já mostrou uma exaustão aqui na abertura. A probabilidade aqui do Ibovespa voltar a atuar no 126, mais um teste aqui. Foi esse movimento aqui do início da semana que acabou revertendo. O problema do Bovespa está nos 122.500 pontos, que a possibilidade aqui é de se formar outro ombro, cabeça-ombro. E é aqui que o problema começa. E aí vai refazer todo esse movimento. Volta aqui para novembro do ano passado, né? A gente confirmou aqui o 114. Semana ainda grande indecisão, 129.500 pontos, é que vai reverter para refazer esse movimento aqui. Uma olhada no dólar. Dólar, da briga aqui nos R$ 5. Ontem não, né? Na terça-feira deixou aqui um dark cloud. Então, ontem já abriu com gap, ainda não fechou esse gap. O problema continua aqui nos R$ 5, é a principal resistência para ampliar a recuperação. Confirmando, a gente tem o dólar no 5,20 outra vez. E fazer esse fractal. Dólar perde 0,06, né, ligeira queda. Olha aí a semana. A expectativa do mercado é de que o Fed comece a cortar os juros já nesse primeiro trimestre, que eu não acredito. A gente já tem um padrão aqui de indecisão, muito vendedor ainda nesses R$ 5, claro, é uma zona importante. Aqui já havia formado uma Morningstar, que eu já havia mostrado em outros vídeos, né, mas tudo depende aqui desses R$ 5. Porque o movimento, né, vendo aqui que ele voltou a 4,90, mas o movimento não se sustentou, né, entrou pressão de venda outra vez. Então, só em R$ 5 é que vai confirmar. Olha aí o mês, o dólar ganhou 1,68, mas só se confirmar os R$ 5 para ampliar movimento. Ainda assim, tem a possibilidade de uma bandeira para o dólar, 5,50 que confirma essa bandeira, a caminho, né, dos R$ 6 no número inteiro. Então, hoje o vídeo é sobre os ataques do Mar Vermelho, o Mar Vermelho que dá acesso ao canal de Suez, que é essencial para o comércio internacional. E com esses ataques, os preços podem começar a subir ainda mais. Olha aí a inflação outra vez.
Além da grave seca também na região do Canal do Panamá, tem esses ataques às embarcações feitos pelos Houthis, o que abala essa navegação pelo Canal de Suez, e diversos navios, muitas empresas já desviando suas rotas, né, que eleva o preço dos fretes, é o que começa a preocupar novamente, né, porque isso já vem lá da pandemia, essa situação, né, desde a pandemia, já abalou o funcionamento do comércio por navios, né, e a disparada dos fretes começa a preocupar novamente, né, porque pode desencadear uma nova crise das cadeias de abastecimento. Claro que não só os fretes vão aumentar, né, as entregas também vão ser mais demoradas, né, porque agora eles têm que passar por África, né, fatores, né, que já levam a maior crise desde a pandemia. Os impactos ainda não foram fortemente sentidos no Brasil, né, mas já se começa a monitorar quais empresas podem sofrer ou ganhar com esses acontecimentos. Quais são os impactos? Então, separei algumas empresas e as empresas que mais podem ser impactadas são os fabricantes de veículos, porque vão enfrentar mais uma vez problemas logísticos, né? Porque o Brasil importa da Ásia a partir dessa rota do Mar Vermelho. E pode ter atraso nas entregas, além dos custos extras, né, do transporte, claro, do frete fica mais caro. Por um lado, né, segundo o relatório do Bradesco, a produção pode sofrer no Brasil, mas por outro, pode ser uma oportunidade, né, para a divisão de Motion Control. É um campo da automação industrial que engloba sistemas responsáveis por movimentar as máquinas com alto grau de precisão. Então, alguns papéis podem se beneficiar. Um deles está aqui, é a Randon, RAPT 4. Então, vamos olhar qual é a possibilidade aqui de Randon. A Randon, ela renovou máxima histórica aqui em dezembro, né, no final de dezembro, já para o dia 20. Até então, ela tinha a máxima histórica aqui. Peraí. Não. A máxima histórica da Randon está em 16,80, que é o movimento aqui de 2020. Estou confundindo com outro papel. Então, a Randon tinha aqui um suporte em 12,50, um pivô de baixo, depois um teste dos 13, já refez aqui todo o movimento. Por enquanto, vai trabalhando aqui a faixa de 11,50. Aqui numa hora a gente tem a possibilidade de um ombro, cabeça-ombro invertido, mas essa neckline está aqui nos R$ 12. Então, a Randon, ela abriu a semana aqui 11,75. Por isso, olha, a gente vê pelos candles aqui, né, que já vai revertendo nesse nível. Então, se ela confirmar aqui esse 11,50, ela vai ainda atuar aqui nesses R$ 11, porque a tendência é essa dela refazer esse movimento, voltar a atuar aqui em R$ 11, e aqui também tem a abertura de 2022, R$ 11,05. Por isso, né, é que esse nível aqui é bastante importante, foi testado várias vezes em outubro, e ela só conseguiu reverter aqui já em novembro. Esse movimento aqui, ó, deixou uma barra elefante aqui, né, engolfou e deu segmento. Ela começou a reagir aqui nesses R$ 11 em 13 de outubro, mas só confirmou um mês depois. Então, a gente vê por esse movimento aqui, foi o movimento de ontem, né? Mas a gente já tem uma exaustão nesses 11,50. A tendência aqui é a Randon voltar a esses R$ 11. Semana, porque eu puxei um fibo aqui desse fractal, né? Ela começou a reagir aqui em maio, onde ela confirmou 8,50. Ela confirmou aqui na semana do dia 8, né? Aqui está o início do mês, no dia 8 ela confirmou esses 8,50.
A mínima do ano passado está aqui na faixa de R$ 10,60. Então, o que vai acontecer aqui com o Randon? Volta em R$ 11, pelo menos se aproximar aqui desse número inteiro, a média continua flat, para fazer mais um movimento aqui nos 12. E aí sim confirmar. Porque a Randon, perdendo os R$ 11, ela vem a 10, que é o 38,2 aqui do FIBO. Está numa zona de venda, né? Já chegando aqui no limite desse FIBO. Aqui o 61,8. Então, aqui, até aqui a gente tem um suporte, pode fazer aqui esse movimento. Agora, se perder os 9,50, confirma esse 38,2 e aí volta aqui para o início. Volta aqui para o mês de maio, onde tudo começou. Aqui divergência de alta que ela formou, né? Não formou no início do ano passado, mas só em maio aqui deu tração. Então, essa é a possibilidade aqui para Randon. A abertura do ano passado está aqui, ó, R$ 8,09, aqui embaixo. Começou a formar aqui a divergência, mas em maio é que confirmou. Também tem um padrão aqui, que não é no Dark Cloud, porque é no Move Gap. Mas, né, já está penetrando nesse movimento anterior. Já tem muita pressão de venda aqui nesses R$ 13. É a resistência importante que tem aqui a Randon, mas a possibilidade é voltar em 11. 9,50 que está o problema aqui para a Rapid 4. Que aí, se confirmar, né, vai refazer todo o movimento, volta aqui para o mês de maio. Aqui está a pandemia, março, e a máxima histórica foi no final do ano, 16,80. Há uma outra particularidade aqui também de Rapid 4 que a gente pode observar, é que o mesmo movimento, né, o movimento de alta que ela faz, que ela fez um movimento de alta aqui, ela praticamente entrega boa parte dele, né, na correção. Olha aí, ela subiu aqui, né, a partir de 2016, 2020, CREO. Depois começou a reagir em abril de 2020, dezembro, CREO. Ela entrega bem aqui, né, o movimento anterior. Então, tem que tomar cuidado, né, para quem fica posicionado em papel assim. As correções são tão intensas quanto o movimento de alta. Aqui, olha, já tem, né, abril, maio e junho do ano passado, para refazer, né, voltar aqui a se aproximar dessa abertura. É a faixa de R$ 8, que é a abertura do ano passado. Então, essa possibilidade aqui para Rapid 4. No ano passado, ganhou 55, se valorizou 55%. Olha o padrão aqui que deixou na pandemia, um falso pin-bar, porque apesar da longa sombra, essa ação aqui do preço, né, o corpo aqui é muito grande em relação à sombra. Então, não se destaca, né? Portanto, apesar da pressão compradora, o padrão continua sendo baixista. É muito vendedor aqui nos R$ 13 ainda defendendo esse nível. E Rapid 4 ainda nem testou essa sombra toda. Então, essa é a possibilidade aqui para Randon. O problema aqui, né, se confirmar os 11,50, Randon vai voltar para esses R$ 11. E para esse ombro, cabeça, ombro invertido funcionar, só nos 12. Eu tenho aqui a mínima da última semana, uns 46 ainda. Também pode haver esse teste aqui, que eu tenho um pequeno gap. A máxima ficou lá em 12,83 aqui para Randon. E na semana passada, Randon abriu aqui para cima. A abertura da semana passada está em 12,50, 12,58. Esse candle aqui, a gente confirmou esse suporte. Então, Randon, o movimento que fizer aqui de recuperação, está aqui. É voltar aqui para esses R$ 12, é se aproximar dos 12,50. Tem um movimento aqui para refazer. Mas antes, vai haver um teste aqui nesses R$ 11. Prasli também
é outra empresa, pode se beneficiar. Como é que- Aqui a Frasli, já testou aqui a mínima da última semana, 15,22, 15,50 é a abertura da semana, e a máxima ficou nos R$ 16,19. Então, Frasli vai voltar lá nesses 15,50. Tem um grande vazio aqui, né, para o papel refazer, né, vai depender muito aqui dessa faixa 50. Vendo aqui, ela pode refazer movimento e voltar a atuar aqui embaixo, próximo aos R$ 15, né, nessa mínima, até arrancar. A abertura da semana passada, tá aqui em cima, tá lá nos 16. Por isso, né, ela pode ir refazendo esse movimento. Agora, o problema aqui da Frasli, né, que tem a máxima aqui nos 17, 19, aí sim, né, foi a Frasli que renovou máxima histórica, foi no dia 21. Já tem aqui uma divergência também, né, uma unha ascendente, mas o problema aqui para a Frasli está mais abaixo. E a Frasli também projetei aqui, puxei um fibo. A Frasli formou aqui um fundo duplo aqui nos R$ 9, né? O teste aqui foi em abril do ano passado, o BS 10,50. Aí fez esse movimento forte aqui na segunda semana de maio, só no dia, já para o final, aqui no mês é que confirmou. Semana seguinte, né, no dia 15. Cumpriu todo esse movimento, que a gente tem aqui em novembro, primeira semana de novembro de 2022, e aí confirmou os 13, já para o final de julho. Fez todo o movimento aqui. Então, a Frasli tem aqui a divergência, uma cunha ascendente. O movimento dela aqui, o primeiro, está aqui nos 14. Agora, o problema aqui de Frasli está aqui embaixo, que é 12,50, porque aí vai confirmar esse 38,2. Então, aqui é uma primeira tentativa ainda. Por quê? Como está perto aqui da máxima histórica, né, a máxima histórica está aqui no 17, vai haver mais um movimento próximo a esse nível. Olha o mês. É aqui que está o problema do papel, os R$ 12,50. A mínima do ano passado está aqui para baixo, baixa aqui de R$ 8,50. Aqui já é movimento de 2022. A Frasli abriu o ano. Aqui, R$ 9,30. Se eu separei aqui no início, R$ 9,30. Abertura do ano, do ano passado, aqui embaixo. Abertura desse ano, aqui em 16,94. Fechou o gap, foi abaixo aqui dos 17, mas fechou o gap. Então, a gente tem aqui o primeiro movimento, a faixa aqui de R$ 14. Inclusive, olha, eu tenho um gap aqui embaixo, aqui na faixa dos 13,50, esse movimento aqui de setembro. Então, divergência de baixo, primeiro movimento 14. 12,50, aí já é o problema aqui do papel. Em 3 meses, olha a longa sombra aqui, o final de 2023 está aqui, então vai voltar a atuar nessa sombra, né? Inclusive, pode até fechar aquele gap nos 13,50, um primeiro movimento aqui, a barra é muito grande, de julho, agosto, setembro, tomar aqui uma primeira tentativa, vai fazer mais um movimento até confirmar. No ano passado, a Frasli se valorizou 81,79. Então, aqui a barra é muito grande, né?
50% aqui desse movimento é R$ 13. Por isso, os 12,50 já é o perigo aqui para o papel se confirmar. Movimento muito forte aqui. Aqui os 3 meses. A gente tem aqui também essa pequena não, né? Essa correção que ela fez aqui, o papel fez aqui. A gente pode aqui traçar, projetar aqui. Está no 61,8 ainda. Então, mais um movimento que ela faz, que o papel faz, para a próxima máxima, que é 19,60 ao 100%. Por enquanto, a exaustão aqui nos 17, né? Então, a Frasli, a possibilidade é do primeiro movimento ainda. Aqui vai depender muito de confirmar os 15,50. Agora, mais um movimento que a gente tem. É possível, né, pela abertura da semana. Então, está próximo aqui aos R$ 15, a mínima da semana, R$ 15,16. Já se aproximando do número inteiro, pode buscar aqui sim uma recuperação. Que a gente tem esse fractal aqui, olha, de novembro, mês de novembro aqui, para ela repetir. Buscar recuperação até testar aqui os R$ 14. Outro papel, metal leve também. Leve 3. A leve 3, né, que levou uma facada lá no mês de outubro do ano passado, né, quando anunciou o follow-on, e o mercado não gostou muito, né, azedou bem aí o follow-on de metal leve. Antes, né, vamos dar uma olhada aqui também, o suporte de Petrobras hoje, sobe 3%, Prio sobe pouco, PetroRecôncavo, 3R Petróleo no vermelho, varejo também reagindo com Açaí, Magazine Luiza, sobe 5, Açaí 3. Aqui o minério, apesar, né, de ter fechado em alta, mas aqui o setor em queda, principalmente a Vale, né, com situação aí do governo, né, pano de fundo agora, os planos, né, do NAI de colocar o manteiga na mineradora. É brincadeira, né? Não, e se ele entrar, não vai ganhar pouco, são 55 milhões por ano, não é mesmo? As mineradoras que tiveram um forte movimento nesse início de semana, após o anúncio do governo chinês, né, de mais estímulos, mas Semin 3 cai 1,60, Goal, Vale também 1,19. Manteiga voltar aí para ativa, né? Para quem lembra aí, quem não tem memória curta, vai lembrar do que ele fez no passado. Já não chega um mercadante, no BNDES, socorro. A gente tem a Apivida também, frigoríficos, Vulcabras, é de 1,82. Aqui eu fiz uma comparação com o Ibovespa dessas ações, né, dessas empresas que eu estou fazendo análise. A gente tem aqui em destaque a Frasli, ela ano passado teve um bom desempenho, que a gente viu ali. A Rapid 4 abaixo, Metal Leve, e aí vem a briga de Raio 3 e Santos Brasil. Mas todas acima do Ibovespa. E aqui, inflação. Perspectivas de inflação, longo prazo, subindo outra vez, assim como a inflação real, mas a de curto e médio prazo ainda não voltou a subir, está se preparando, né, para mais um movimento aqui de alta. Então, aqui metal leve, né, o movimento azedou aqui em outubro, né, porque aqui a máxima histórica de metal leve, está lá nos 43, movimento no final de setembro já, mas aí começou o problema, anunciou esse follow-on e esse gap nem foi fechado ainda, porque para fechar o gap, a metal leve tem que confirmar, tem que voltar a trabalhar os R$ 39. Aqui foi o teste, voltou a testar aqui os 37,
revertendo. Vem aqui metal leve, tem a mínima da semana passada, 34,42. Sei esse valor. Vamos ver aqui. 34,42, abertura da semana, R$ 35,03. Então, metal leve, ainda tem gap aqui para fechar. Bem provável é testar aqui a mínima da última semana, mais uma vez. Metal leve pode formar aqui um fundo duplo, para buscar nova recuperação. E a máxima está lá nos R$ 37,09 da última semana. Na semana passada, metal leve abriu mais aqui para cima. Deixa eu ver aqui. Aqui. 36,80, já perto do número inteiro. Então, aqui a probabilidade, ó, padrão de continuação, faz mais um teste aqui nos 34,40. Na mínima da última semana ainda, até tentar voltar nesses 35. A gente vê média flat também aqui, olha. Porque se a gente olhar pelo diário, já com essa zona de gap também, qual que é a probabilidade aqui para metal leve? Aqui é reverter mesmo, e o primeiro movimento em 32. Entender mais aqui olhando para a semana. Porque, ó, na semana passada, aí sim é que a gente tem um dark cloud. Né? Abriu com gap, fechou logo e foi se enterrando no movimento anterior, na faixa dos 37. Não fechou o gap ainda, tem que testar aqui os 39 para fechar esse gap. Então, a probabilidade é o quê? Quando anunciou o follow-on, a oferta nos R$ 28,00, então começou a entrar aqui uma pressão de compra. Mas a resistência aqui dos 37 que encontrou o gap outra vez. Então, o que a gente tem aqui, olha, possibilidade mesmo de reversão. Aí o primeiro movimento nos 32, vem a 32, faz mais um repique, até refazer isso aqui. Acredito que metal leve não fecha esse gap agora. Olha o mês. Aqui está a abertura do ano passado, está lá nos 22. Aqui está a abertura de 2022, nos R$ 19. Aqui, esse candle. E puxei um fibro desse movimento. O movimento aqui de outubro, despencou. Né? Tá aqui a máxima histórica, que é os 43,60, já do final de setembro. Divergência de baixa também, já vinha mostrando uma exaustão. E aí despencou em outubro, perdeu 24,48. Então, aqui eu tenho 50% do movimento, também já tem uma zona vendedora, né, os 61,8. Então, a probabilidade aqui é 32, faz mais movimento até confirmar. Mas, se a gente olhar em 3 meses, né, por isso a probabilidade de refazer é alta, e voltar aqui nos 28, por conta dessa longa sombra aqui, que é o final do ano passado. O padrão é baixista. Mais uma vez, apesar da longa sombra, a gente tem um corpo muito grande. Então, não se destaca aqui essa ação do preço, né, de ter voltado aqui de trabalhar daqui os R$ 40. Pressão vendedora continua ainda. Então, a tendência aqui é atuar na sombra. Metal leve volta aqui nos 28. Trabalhar boa parte dessa sombra. Olha a barra grande aqui de abril mais junho, né? Quando começou a reverter aqui esse movimento. E 27 também é a zona de decisão. É aqui que o metal leve reverte, porque eu tenho movimento aqui de 2021. A máxima de 2021 está aqui. Pandemia. A pandemia perdeu 38,94 mês de março. Março, abril e maio. Começou aqui, aliás, janeiro, fevereiro e março, que é o início do ano. Aqui, a partir de abril, começou a reagir, né? Em 2021 é que disparou. Meio que no ano, ó. No passado, metal leve ganhou R$ 58, 58% de alta, 58,30.
Por enquanto, né, a gente tem um pequeno inside bar. Aí a gente tem esse movimento em 32, repique, mas para mim a possibilidade é outra vez os 28. Porque aqui a principal resistência está naquele gap. Então, tem que fechar o gap para voltar a atuar aqui nos 43. Então, aqui para metal leve agora é mais um movimento na mínima da última semana, né? Na verdade, a tendência aqui é caminho aqui dos R$ 32 para metal leve. Agora, né, com a seca, relacionada à seca no Canal do Panamá, a Rumo pode ser beneficiada, né, segundo o relatório do Bradesco, porque a preferência pode ser exportar grãos do Brasil para a China, né, em vez dos Estados Unidos. Sabe que no ano passado também, né, o Brasil exportou superávit, né, nas exportações de grãos, cereais também, e a China é um grande consumidor. Mas quem está no primeiro lugar, né, de produtor e exportador é os Estados Unidos. Mas a preferência pode ser pelo Brasil. Então, a raio 3, pode se beneficiar. Vou olhar aqui, raio 3. Só que a raio 3, né, todo o problema aqui é que ela está nesse intervalo da faixa de 24 e R$ 21 desde o ano passado, desde junho. Está acumulando aqui. Porque raio 3 tem um ombro cabeção invertido no gráfico maior, já havia mostrado. Então, aqui a raio 3 ainda não confirmou os 22,50, que também é fecho de ontem. Probabilidade aqui de raio 3 voltar mais uma vez em R$ 23, já tem uma resistência aqui, ó, esperando para mais um teste. Máxima da última semana de raio 3, está em 23,51. E aqui 22,50 também, abertura da semana. Então, há mais um movimento até raio 3 reverter. Porque a probabilidade aqui é de ficar nesse zigue-zague ainda. Raio 3 tem aqui um Dark Cloud também, ela deixou ontem. No entanto, o que a gente vê aqui na faixa 50 é grande indecisão, então a gente tem mais um movimento em 23 até confirmar o padrão. Para onde vem raio 3? Faixa de R$ 21,80, essa barra grande aqui do dia 19, semana passada. A mínima de raio 3 está em R$ 21,51. Portanto, após o repique, refaz aqui o movimento. O movimento ainda tem muita sombra aqui, nesses 21,50. Olha aí a semana de raio 3, continua aqui, né, nesse intervalo, desde junho do ano passado, padrão baixista da última semana, mas a gente vê muito comprador aqui nesses 21,50. Aqui é que está o suporte dessa acumulação, e a resistência, 24. Aliás, 24 não, 23,50, que a gente vê muita sombra e os candles, né, o movimento começa a reverter nos 23,50. 23,50 e R$ 21. Resistência 23,50, suporte 21. Se perder os 21, ela vai voltar a atuar aqui em 19. Eu tenho aqui a raio 3 começou a reagir nesses 19, foi em abril do ano passado, e aí, lá para o dia 10, começou a confirmar o movimento. Ela está acumulando desde o ano passado, mais uma vez, né? Porque ela já tinha feito um movimento aqui em 2020 e só voltou em junho do ano passado a testar esse nível, 23,50, está aqui numa zona de 61,8. Foi o fio que eu puxei desse movimento aqui, começou em 2017, que é a abertura do ano, 2017, que é R$ 6,20, né? Confirmou aqui esse número inteiro. Aqui eu tenho a pandemia, óleo falso pimbar, já testou boa parte dessa sombra,
foi no início de 2022. Então, aqui eu tenho a abertura de 2022, ó, acho que é 17,80, e aqui a abertura do ano passado, tá aqui nos R$ 18,20. Então, se reverter desses 23,50, se realmente, né, rejeitar, mas confirmando os 21, 19. Eu tenho duas zonas aqui importantes, né? Abertura do ano passado e de 2022. Confirmando os 23,50, 26,50, que eu tenho aqui a pandemia. Abertura aqui de 2020. Além desse ombro, cabeça, ombro invertido que está aqui, né, que é esse movimento que a raio 3 tem para refazer, há também a possibilidade de um pivô de alta, que é o início de 2022 aqui, nos R$ 15. Aí, né, confirmando que está aqui nos 26, que é a abertura de 2020, R$ 30 aqui para raio 3. No máximo, né? E aqui é que o papel pode reverter para voltar a testar esses níveis aqui para baixo. Vai refazer todo esse movimento aqui, movimento de 2014. Olhar aqui em 3 meses para raio 3, ó. Essa possibilidade de um pivô de alta, né? Mas o primeiro movimento dela aqui é a abertura de 2020. Toda a possibilidade, né, se confirmar os 23,50, porque tá difícil aqui. Tá brigando bastante ali, ó. Ó, já me começa a aparecer doji, e aí pode ser o teste dos 19, né, perdendo os 21. Agora, né, confirmando os 18, porque até R$ 18,20 eu tenho a abertura do ano passado. Confirmar os 18, aí vai voltar a trabalhar a sombra da pandemia. Complicada aqui para raio 3, porque ainda continua nesse intervalo, olha, em 12 meses. Ela tem mais esse movimento aqui nos 26,50, que é a abertura de 2020. Agora, se não confirmar, ó, vai voltar para 2017. É claro, né, que aqui desse filo, né, que eu tracei, esse 38,2, né, só vai ser confirmado aqui nos R$ 12,50. Esse movimento aqui de 2018. Em 12 meses, né, ano passado, ela se valorizou 23%. Agora aqui a gente tem, por enquanto, um movimento de continuação, a possibilidade, pequeno ensaio de bar, e vem a caminho da abertura de 2020. Essa é a possibilidade aqui, por enquanto, para raio 3. Se isso não perder os 21. E para terminar, a Santos Brasil, também relacionada à seca no Canal do Panamá, né? Segundo o relatório do banco, né, eles esperam impactos indiretos no Porto de Santos por conta das interrupções do Canal de Suez, né? Aumento do tempo também de transporte, as tarifas, né, de frete, de contêineres mais altas também, claro. A seca também pode impactar, aumentar temporariamente os volumes de transbordo em Santos, né, devido ao redirecionamento. No entanto, né, eles acreditam que não seja tão relevante, né, possa impactar tanto. Agora, o que é que a gente tem aqui para Santos Brasil? A Santos Brasil, ela tem a máxima da última semana, está aqui em R$ 9,84, liquidez baixa também, 9,69 a abertura da semana. A mínima ficou lá em R$ 9,20. A abertura da semana passada está aqui em cima, 9,82. E aqui eu tenho a máxima histórica de Santos Brasil, está lá nos R$ 10,15.
Então, o que eu tenho aqui é uma divergência escondida. Por quê? Vai voltar a atuar nesses R$ 10 até reverter. A abertura do ano está aqui, ó, R$ 9,36. Então, até os R$ 9,50 há muito suporte aqui para Santos Brasil. Se confirmar, aí tem movimento aqui até o número inteiro, né? Média ligeiramente flat. Também tem aqui a linha mediana do canal que está traçado, que a Santos Brasil, ela começou a reagir em dezembro, no ano passado, né? Mês passado, em dezembro, aqui o início do mês, e começou a ganhar força aqui em 8,50. Olha aí a semana. Padrão é baixista. Já atuou aqui na sombra, ou seja, tem muito comprador ainda em 9,50. Também já havia deixado um pimbar aqui, ó. Teste aqui dos R$ 9. Primeira semana aqui do ano. E ela ainda vai voltar aqui na máxima histórica. Máxima histórica, movimento de maio do ano passado. Se confirmar os 9,50, ela tem movimento até os R$ 9 aqui. Mas a tendência é voltar nessa máxima. Olha o mês. Eu tenho aqui o início do ano passado, está em R$ 7,45, portanto, a reversão do papel só acontece aqui. No entanto, também, né, a Santos Brasil, ela tá dentro desse canal, respeita bastante esse canal, se a gente olhar o movimento anterior, desde a estreia em 2016. Tá aqui o primeiro teste, que foi na pandemia, depois, no final de 2021, isso que ela respeita bem aqui o canal. Sempre que toca ou se aproxima, entra uma pressão forte de compra. E o último teste, que ela se aproximou aqui, foi em dezembro de 2022. Então, tenho aqui R$ 7,45 abertura do ano passado, e aqui está a abertura de 2022, que é a faixa de 5,90. É aqui que está o suporte importante dela, porque aqui é que ela vai confirmar esse canal, R$ 6. Então, olha, a recuperação de Santos Brasil foi em V. Vendo aqui o movimento de outubro, novembro, começou a reagir, confirmou esse 7,50, né? Então, a tendência aqui é voltar a atuar nos R$ 10 na máxima histórica. Agora, eu tenho aqui em 3 meses, eu projetei aqui o final do ano passado, apesar de ser um falso pin-bar, né, o padrão não é de alta, mas a gente tem um movimento aqui, confirmando os R$ 10, claro, ver como é que ela vai reagir nesse número inteiro. Próxima máxima aqui para Santos Brasil é a faixa de R$ 11,49. Aqui é que ela pode reverter para voltar a atuar nesses R$ 10 aqui, porque o 100% ainda está em 12,50. Aí já tenho a linha mediana de um segundo canal que eu projetei, né? Saber aqui qual a possibilidade de movimento. E Santos Brasil a gente vê que repete, né? A gente vê que 2020, que ela se desvalorizou 45% no início do ano, e aí começou a ganhar tração já para o final de 2020. Aliás, reagiu, sim, né, aqui nos R$ 5,50, mas aí foi em janeiro de 2021, né, que confirmou os R$ 6. Ele veio, repetiu sem grande intensidade esse movimento aqui da pandemia, fez mais um movimento. Aí veio a correção julho, agosto, setembro, e aí ela tem mais um movimento, que é agora 11,49. Então, uma possibilidade muito boa aqui para Santos Brasil. É claro que agora ela vai, né, já vai testar a máxima histórica. Então, aqui é bem provável entrar um movimento mais pequeno, para voltar, né, provavelmente, aqui, para a faixa de 9,50. Ela está acumulando, que é para ampliar a recuperação. Movimento aqui de Santos Brasil.